Bom dia, irmãos. Bom dia. Quero primeiramente dar graças a Deus pelo privilégio, de fato, de poder estar aqui com os irmãos, celebrando o 32º aniversário da Igreja Presbiteriana de Caraí. Eu quero hoje convidá-los, nessa primeira exposição do domingo, a abrir a Palavra de Deus comigo, na exposição do livro de Samuel, 1 Samuel. Eu tenho trabalhado esse texto com a minha igreja local já há algum tempo. Eu queria explorar um aspecto importante, acho que fundamental para a vida da igreja. 1 Samuel, capítulo 6, por favor. 1 Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler, irmãos. Nós vamos trabalhar o capítulo 6, mas eu quero ler com vocês apenas o verso 19 e o verso 20. Texto de 1 Samuel, capítulo 6, verso 19 e o verso 20. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus Santo? E para quem subirá desde nós? Amém. Vamos à presença de Deus em oração mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te rendemos louvores e exaltamos o teu nome nessa manhã do teu santo dia, pela bênção de poder nos render como igreja, como congregação, em santa assembleia, louvores ao teu nome. Sim, Pai. E nós suplicamos a ti, ó Deus, que fale ao nosso coração, que o Senhor venha desvendar os nossos olhos, ó Deus, para podermos contemplar as glórias e as maravilhas reveladas na tua palavra. Sim, que glorificam o nosso Redentor Jesus Cristo. Sim, Pai. No nome dele nós oramos. Amém. Amém. A sessão que nós começamos a analisar aqui, irmãos, ela faz parte de uma sessão maior que começa, se você voltar um pouco comigo, né? Começa no capítulo 5 e termina no capítulo 6, finalzinho. Então, é o que se chama de a narrativa da arca. Então, é nesse contexto que você vai encontrar a história. Bem, o tema da arca, ele até antecede um pouco, já no capítulo 4, quando ela é roubada, ela é tomada pelos filisteus e levada para Asdod, né, para aquela região. A partir dali, a partir daquele momento, o tema central do capítulo 4, podemos dizer até mais, até o final do capítulo 6, ele trata sobre a arca do Senhor. É interessante notar, e aí eu queria que você prestasse bem atenção nisso, que no final do capítulo 3, você vai encontrar, no último verso do capítulo 3, a seguinte declaração: continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, a história de Samuel, o seu nascimento e toda a sua narrativa, na primeira sessão, termina aqui. E a partir do capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, não se fala mais sobre Samuel. Ele só volta à cena no capítulo 7, após essa história que nós acabamos de ler. Quando no versículo 3, ele então mais uma vez é reintroduzido no texto. Segundo em 1 Samuel, capítulo 7, 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel. Então, termina no capítulo 3, último verso, e começa de novo no capítulo 7, verso 3, a história de Samuel. Mas nesse período, nesse gap aqui,
da história, nós temos uma ênfase na história da arca, né? Que os comentaristas chamam, com jogo de palavra, de arqueologia. Na arqueologia, tecnicamente falando, é o estudo das coisas antigas, né? Mas a arqueologia, dentro do jogo de palavras, seria o estudo da arca, certo? Que é uma sessão inteira tratando sobre a arca. E aqui eu queria, bem rapidamente, descrever para os irmãos o que é a arca, né? A arca era uma caixa, certo? Onde dentro dela estava a lei de Deus, e sob essa arca havia a tampa do propiciatório, certo? E em cima dessa arca, saindo da mesma peça, anjos que se colocavam olhando para a arca. Então ali é uma descrição plenamente do evangelho do Senhor. Olha, nós somos transgressores da lei. E a lei, ela foi colocada dentro da arca, e Deus, quando olhava para ela, já não via mais o nosso pecado. Qual é a lógica disso, irmãos? A lógica era quando a glória do Senhor descia sobre o tabernáculo, vocês vão lembrar muito bem. Então, o que se chama de Shekinah, não é? A presença de Deus vinha sobre o Santíssimo Lugar, e quando o Senhor via a arca, ele olhava, e o sangue que era colocado ali naquele local, que era para perdoar os pecados, então ele não via mais a culpa. A lei que fora transgredida agora já não me condena mais. Então ali o Senhor perdoava os nossos pecados. É por isso que quando Cristo chega, João Batista olha para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a arca, ela representa a glória desse evangelho que nós conhecemos no Novo Testamento. Bem, dito isto, você vai perceber que muitas vezes você vai usar a arca, e aqui evangelho, de maneira não coerente, não correta, como o Senhor requer que se faça. Então, no primeiro momento, você vai rapidamente, no capítulo 4 do livro de Samuel, você vai encontrar a arca no verso 5. A arca, ela foi tomada, certo? Ofni e Finéias são mortos. Aqui, os sacerdotes são mortos. Foi o que aconteceu naquele contexto, irmãos. Ora, eles partem para uma batalha e eles perdem uma batalha para os filisteus, morrem muitos de Israel naquela primeira batalha. Então, o que é que eles pensam? Eles pensam o seguinte: nós vamos pegar a arca do Senhor e vamos trazer para a batalha. E lá ele vai nos dar a vitória. E aí é o uso do evangelho como simplesmente a superstição. Então, é como se falar o nome do Senhor, é como se falar do evangelho sem santidade, sem vida, sem mudança, fosse necessário ou suficiente para a nossa adoração. E ali eles trazem a arca e eles são derrotados de maneira pior ainda. Mas ainda não é o pior vem agora. A arca é tomada. Os inimigos não só destroem o povo de Israel naquele contexto, como levam a arca do Senhor para a terra dos pagãos. Então, naquele momento, naquele contexto, você vai no versículo 11 do capítulo 4, a declaração: foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Como se cessasse ali uma história. Morreram os filhos de Eli, a arca foi tomada. O que acontece? Você vai perceber que não apenas isso, morre também Eli. O texto é claro, a partir do verso 12. Eli também morre naquele local. Como ele sabe? Como é que nós sabemos? Ele estava com o coração angustiado. Ele sabia que a arca foi levada para tentar dar vitória a Deus, ao povo de Deus, mas ele sabia que os seus filhos praticavam imoralidade no santuário. Eram homens corruptos e que se utilizavam dos bens da igreja para si mesmos. Mas ainda, os seus filhos se deitavam com as mulheres à porta da congregação. Eram homens cheios de iniquidade e nada era feito. Não eram disciplinados, não foram arrancados do santuário. E Eli, havia uma expectativa para Eli. Apesar de ter feito tudo errado, é capaz que dê tudo certo. Só que deu tudo errado. Além da derrota, a arca foi tomada.
Então disseram as seguintes palavras no versículo 17 do capítulo 4. Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. A arca de Deus foi tomada. Veja, irmãos, a morte dos filhos já se sabia. Deus já havia dito a ele que eles iriam morrer, que Deus ia destruí-los. Mas ele temia que a arca do Senhor fosse tomada. E aí o verso 18 ele fala: ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu ele da cadeira para trás, junto ao portão, quebrou-se-lhe o pescoço, morreu, porque já era homem velho, pesado, e havia julgado Israel 40 anos. Que tragédia! Quando se usa o evangelho como superstição. Quando se usa o evangelho não para produzir arrependimento e salvação, mas ganhos pessoais, ganhos particulares, benefício próprio, onde a glória do Senhor já não é mais buscada. E aí você vai encontrar uma terceira tragédia na história. A mulher, irmãos, a mulher de Finéias estava grávida perto para dar à luz, verso 19, quando ela soube que a arca foi tomada. O seu marido estava morto, o seu sogro tinha acabado de falecer. Ela deu à luz uma criança e ela morre. Mas antes de morrer, porque a nossa tradução, não é, ela diz o seguinte: estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. As dores lhe sobrevieram. Aí verso 20, ao expirar, isto é, literalmente o verbo aqui é quando ela morreu, o verbo aqui é literalmente ao morrer, no contexto da sua morte. Ela olha para aquela criança e não tem ânimo, eles tentam animá-la. Veja, é uma criança, ela é serva de Deus. Aí daqui a pouco ela diz: não, o nome dela chama-se Onde está a glória da casa de Israel? Cadê a glória? Veja o verso 20, irmãos, e falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Onde está a glória de Israel? Ora, entenda, irmãos, que nesse glorioso contexto aqui, o Deus que é santo está exercendo juízo na sua casa, no meio do seu povo, e declarando abertamente as seguintes verdades, dizendo ao povo: o evangelho e a minha glória não podem ser usados como superstição no meio da igreja. A palavra de Deus, ela precisa produzir arrependimento. Só você entender o que eu estou falando, as primeiras palavras de Samuel, depois de toda essa sessão, no verso 3, sabe qual é do capítulo 7? Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai de vós os deuses estranhos. Ele disse: vocês se arrependeram de verdade. Abandone os seus ídolos. Abandone os seus ídolos. Acontece, irmãos, que Deus agora vai revelar um outro aspecto da sua glória. No capítulo 5, o que é que ele vai fazer aqui? No capítulo 5, ele vai mostrar que ele não precisa de Israel. Ele é levado preso para Dagom, ele é levado para a terra dos filisteus. A arca do Senhor foi levada ali. E o que é que eles fizeram com a arca, irmãos? Colocaram no capítulo 5, colocaram a arca do lado de Dagom. Eles não conheciam, por acaso, a lei? Talvez sim, porque fazem menção do que Deus fez a Israel, do que Deus fez ao Egito por meio de Israel. Eles conheciam o poder de Deus e eles sabiam, e eles fizeram e colocaram Dagom e Deus, a arca de Deus, no mesmo lugar. E a lei diz: não terás outros deuses diante de mim. Sabe o que é que acontece no capítulo 5? Irmãos, Dagom
quando eles voltam pela manhã, eles encontram Dagon com o rosto no chão, que era um ídolo, um deus, talvez a metade peixe, metade homem. É estranho saber do que significava, mas ele estava ali jogado com o rosto no chão. Aí o texto vai dizer no capítulo 5, os homens pegam Dagon e colocam de pé. É o Deus que depende dos homens. Deus foi colocado ali, e sem Israel ele passa a julgar as nações. Ele não depende de ninguém. Ele é independente, ele é todo poderoso, ele é o Senhor de toda a história. E nesse contexto, eles põem Dagon de pé, passam ali a noite. No outro dia, no capítulo 5, você vai notar isso. Eles voltam, está lá Dagon agora, sem a cabeça e sem as mãos, sem ninguém. Deus degola a cabeça do ídolo e corta as suas mãos, dizendo: ele não pode atender vocês e as mãos dele não podem trabalhar por vocês. Deus julga sem Israel. Israel precisa de Deus. Deus não precisa de Israel. A igreja precisa de Deus. Deus não precisa da igreja. Ele não depende de nós. Até que chega o capítulo 6, irmãos, o texto que nós lemos. E eu queria rapidamente focar aqui nesses dois versos. Porque mais uma vez vem a pergunta, no verso 20. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Quem poderá ficar de pé diante desse Deus? A narrativa, irmãos, ela da arca, ela leva para esse fulcro aqui. Esse é o foco, o centro da história. A pergunta é: Israel caiu? Dagon caiu? Os filisteus caíram? E o que é que acontece, irmãos? Só para você entender um pouco do que acontece no início do capítulo 6. A arca fica na presença dos filisteus por 7 meses. Ele diz o seguinte: nós precisamos nos livrar dessa arca. Então, eles chamaram aqui os sábios e os adivinhadores, vamos chamar assim, os sacerdotes deles e os adivinhadores. E disseram: o que é que nós faremos para que Deus não nos destrua? Ele disse: faz o seguinte, manda embora, prepare uma arca nova, com madeira nova, ou melhor, faz um carro com madeira nova, pega uma vaca que acabou de dar cria, pega as 2 crias, põe em casa, porque veja só o que vai acontecer, porque é claro que a vaca, quem que lida mora no interior, que lida com gado, sabe disso, ela vai voltar para o seu bezerro. Se você solta, ela volta para o bezerro. Então, eles iam fazer um teste com Deus, para saber se foi Deus quem fez ou foi o acaso. Aí eles pegam, porque Deus pune os filisteus ali, como? Deus pune com tumores, e por causa dos tumores, ratos. Aí ele diz o seguinte: vamos fazer 5 tumores para representar as 5 regiões, 5 tumores de ouro, e vamos pegar 5 ratos de ouro, colocar numa caixa do lado, mandar a arca num carro novo, empurrado por 2 vacas que acabaram de dar cria. E as crias vão ficar. Se a vaca for direto para Bet-Semes, eu sei que foi Deus que fez isso conosco. Se não for, foi o acaso. Os animais seguem direto para Bet-Semes. O que estava proposto, irmãos? Você lembra que é natural ao homem tentar justificar os seus pecados. Até mesmo um pagão pensa nisso. Eu preciso de um sacrifício por minha culpa. Então, os que não conhecem o evangelho criam um sacrifício por sua culpa. Os tumores, os ratos,
e nós produzimos a nossa própria justiça. Adão e Eva, quando pecaram, fizeram com as suas próprias mãos folhas de figueira. É próprio da natureza humana, após a queda, fazer para si, com as próprias mãos, algo para livrar a culpa diante do Criador. Só que não, a revelação de Deus mostra a necessidade do seu filho, a necessidade de um sacrifício verdadeiro e de um cordeiro santo e sem pecado. Não funcionou, mas Deus ainda deu a eles essa realidade. Deu a eles, irmãos, a oportunidade de pensar que havia necessidade de um sacrifício, mas eles não ouviram falar de Cristo. A arca estava no meio deles, viram a santidade de Deus e fizeram com as próprias mãos o caminho para a sua salvação. Tão perto do Evangelho e tão pagão. Tão perto do Evangelho. Você parou para pensar como isso acontece com muitos de nós, irmãos? Na igreja, ouvindo a palavra, mas tão distantes de Cristo. O que é que nos salva? É a nossa própria justiça, muitos vão dizer. O que é que garante que eu sou redimido? É Cristo mais a minha obediência. Se eu perguntasse, o que é que garante que você é salvo? E se talvez você me dissesse, eu não perco um culto na igreja. Eu dou o dízimo de tudo que eu ganho. Se você acha que isso é a certeza da tua salvação, eu preciso que você urgentemente conheça Cristo. Você não sabe quem é Jesus Cristo. Tão perto e tão longe de Cristo. Acontece que na sequência do texto, acompanhe comigo, por favor, a arca chega então a Bet-Semes. E quando ela chega, irmãos, Bet-Semes aqui, entenda, aqui já é no território de Israel. Chega na região e eles recebem com alegria. Veja o que diz, irmãos, no verso 12 em diante, diz assim, olha, as vacas encaminharam diretamente para Bet-Semes e andando e berrando seguiam sempre por esse mesmo caminho, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás dela até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale e levantando os olhos, viram a arca e vendo-a, se alegraram. Mas esses mesmos que se alegraram perderam 70 num único ato. Porque, veja o verso 19, voltemos para o nosso texto central. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca. E aqui, irmãos, é um outro elemento interessante da nossa relação com o Evangelho. Nós perdemos de vista a pergunta: quem poderá permanecer de pé diante desse Deus santo? Quem pode ficar de pé diante dele? Se você voltar comigo lá, sem desmarcar 1 Samuel, olhando para a narrativa lá do texto de Números, no capítulo 4, você vai encontrar a narrativa acerca dos coatitas. O que trata os coatitas? Do que era o que os coatitas faziam? Eles eram os que eram encarregados de carregar a arca. Eram eles que carregavam a arca. E o cuidado que Deus tinha para que eles não morressem, sabe o que era? Era o seguinte: primeiro entravam no Santíssimo Lugar, os filhos de Arão, e ali eles entravam naquele local, pegavam o véu que era desmontado, cobriam a arca com o véu, para que eles não olhassem para dentro dela, porque morreriam. Nós perdemos de vista o conceito da santidade de Deus. Nós não sabemos diante de quem nós estamos. O salmista disse: para estar na tua presença, Senhor, e poder rodear o teu santuário,
eu lavo as minhas mãos na inocência. Isto é, eu me purifico de todo pecado, porque eu estou diante daquele que é santo. Nós perdemos de vista na igreja do Senhor, diante de quem nós estamos, e nos achegamos como quem chega para qualquer reunião. A minha alma não é cheia do temor de Deus. Eu não estou impressionado com a glória do meu Salvador. Eu não meditei nas suas obras. Eu chego simplesmente como quem chega para qualquer reunião. O texto diz aqui: morreram porque olharam para dentro da arca. Curiosidade. Aqui, irmãos, nós entramos numa seara perigosíssima, eu diria. Porque eu não sei diante de quem eu estou. E o Senhor nos dá momentos como esse na exposição bíblica para trazer à nossa memória quem Ele é. Nós não somos destruídos por causa da misericórdia de Deus. As nossas mãos chegam para adorá-lo contaminadas. Os nossos olhos, na madrugada do sábado para o domingo, vivendo na pornografia, nos achegamos diante do Deus Santíssimo para olhar para Ele. Os nossos lábios, que falam coisas e transgressões, iniquidade, e nós chegamos e começamos a cantar a Ele como se nada tivesse acontecendo. Nós olhamos para dentro da arca e não tememos a Deus. Chegamos no culto e dizemos: o cara que está lá em cima. Chegamos no culto e falamos: os pés de Deus são os nossos pés, Ele precisa da gente. Ele disse: eu não preciso de vocês, eu destruí os filisteus sem precisar de vocês. Vocês precisam de mim. E aqui vem então a grande reflexão teológica que eu queria concluir. E isso aqui, irmãos, vamos chamar assim, eu diria que é a grande maravilha de tudo isso. Preste atenção em alguns ensinamentos que nós podemos tirar dessa história tão rapidamente explorada. Isso aqui, eu expus isso em pelo menos 4 domingos seguidos, cada sessão dessa, mas para que eu pudesse chegar nesse foco, que vocês entendessem o que está tratado. Onde está a glória de Deus? Ninguém mais teme chegar diante de Deus. E aí você vai aprender algumas lições. Primeiro, eu queria que você prestasse atenção nisso. Veja como o pecado é um grande mal, irmãos, é um grande mal. Porque ele se levanta e atinge a santidade divina. A santidade divina. Que é peculiar à glória da divindade. Veja, o pecado não é apenas contrário, irmãos, a Deus, mas ele é pecado à natureza divina. Ele é contrário à natureza divina. O pecado, ele se opõe a Deus, porque o que Deus requer do homem é a mesma coisa que o pecado requer do homem. Deus requer que você deixe tudo e o siga. O pecado diz: deixe tudo e me siga. É contrário completamente à glória e à santidade de Deus. Alguns pecados atacam diretamente algum aspecto do ser de Deus.
a sua justiça, a sua bondade, é verdade, mas preste atenção, irmãos, todos os pecados, todos eles, se levantam contra a santidade de Deus. Alguns mais diretamente com uma ou outra natureza, aspecto da natureza divina, mas todos os pecados contra a santidade de Deus. Quando Senaqueribe teve seu pecado agravado diante de Deus, irmãos, lá no 2 Reis 19, 22, você vai ouvir isso. Não é? Quem tens reprovado? E contra quem você blasfemou? E contra quem você levantou a voz? Levante os teus olhos para o alto. Você se levantou contra o Santo de Israel. O Santo de Israel. Segundo aspecto que eu queria que você meditasse, irmãos, perceba a excelência da santidade do verdadeiro evangelho. A santidade é a glória e a beleza de Deus, e a glória dos anjos celestiais. E por isso, irmãos, deve ser a glória dos homens e das mulheres. É isso que nos torna gloriosos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos santos e separados para vivermos para essa realidade que é a glória do próprio Senhor. A santidade é a imagem de Deus na criatura racional. E é isso que acontece conosco. Ele nos criou para sermos, Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Outra coisa importante, lembre-se, tanto os filisteus quanto Israel precisavam de uma resposta. Como é que nós poderemos resolver um problema do Deus Santo com pecadores? Somente por meio de um sacrifício verdadeiro. Somente por meio de Cristo poderia isso acontecer. Que comunhão pode haver entre luz e trevas? Que comunhão pode haver entre luz e trevas? Nenhuma. Para que haja alguma relação entre nós e Deus, é preciso a santidade do verdadeiro evangelho. Quarto lugar, os melhores santos, irmãos, os homens mais santos da história, que alcançaram os mais altos graus e que fizeram as melhores mudanças e gloriosas mudanças em santidade e pureza. Esses homens se sentem envergonhados na presença do Santo Deus. Os anjos em Isaías 6, com um par dos 3 pares de asas, eles cobriam o rosto quando cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Quem despreza a santidade, despreza o próprio Deus. Não há como você viver uma vida de impureza e iniquidade sem desprezar o próprio Deus. Sexto, isso mostra o nosso ponto central, que é a pergunta do texto de Samuel. Não há acesso a Deus sem o mediador. Porque nosso Deus é fogo consumidor, irmãos. E nós nos tornamos uma madeira seca, pronta para pegar fogo com a ira de Deus. Deus é fogo consumidor. Ele é infinitamente puro, ele é infinitamente santo, e nós somos, irmãos, completamente contaminados, impuros. É impossível para nós ter qualquer acesso ou mesmo comunhão com Ele por nossa própria conta, fazendo maneiras de ter acesso a Deus. Seja os filisteus com os tumores de ouro, seja Adão fazendo vestimenta com a folha de figueira, seja você com suas boas obras. O que você tentar fazer com as suas próprias mãos
não vai tornar você acessível a Deus em hipótese alguma. A pergunta do texto é: quem é capaz de permanecer diante deste Deus santo? Ninguém pode estar diante dele sem o mediador. Ninguém pode chegar diante dele sem Cristo Jesus. Essa é a nossa única certeza. O texto, irmãos, de Romanos, eu queria que você abrisse o texto comigo, por favor. Romanos, no capítulo 3. Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz assim: a partir do verso 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tanto os filisteus como os judeus carecem da glória de Deus. É a tese de Paulo. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Veja que coisa, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo. Veja, ele é santo, ele é justo, mas ele é o quê? Justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. A única maneira é em Cristo Jesus. E deixa eu concluir, irmãos. Ora, Deus, ele é infinitamente e necessariamente santo. Se ele é, como ele diz ser, infinitamente e necessariamente santo, ele não tem como não odiar o pecado. Você pega os comentaristas que vão analisar o texto de Samuel e alguns vão dizer assim, essas palavras, irmãos: que coisa estranha Deus, de maneira tão cruel, matar pessoas assim. Isso é algo do Antigo Testamento, do Novo Testamento não é assim. J.I. Packer, comentando sobre essa doutrina, disse: não que é estranho um Deus bondoso e santo fazer isso, é estranho se o Deus santo não fizesse isso. Seria contrário à sua natureza. Se ele não punisse o pecado, porque você há de pensar, ora, que coisa grotesca matar 70 homens porque olharam para dentro da arca, porque matar milhares de Israel por causa do seu pecado. Aí você diz, que coisa grotesca. Então olhe para a cruz do Calvário e você vai ver o Deus Santo ali dizendo que não poupou o seu próprio Filho para que ele pudesse nos redimir. Você sabe qual é a maior manifestação da sua ira contra o pecado? Ele ter levado o seu Filho à cruz para morrer por nós. Não há outro lugar. Os mortos de Bet-Semes, os mortos no dilúvio, os mortos em Sodoma são gotas da ira de Deus. A cruz do Calvário é o cálice inteiro derramado sobre o seu Filho. Não é para que você olhe para o pecado como algo menor. Para que você olhe para o pecado e diga, eu posso viver no pecado porque Cristo morreu por mim. Deus odeia o pecado. Ele é santo. E ele nos redimiu por meio da morte do seu Filho.
Isso então me leva, irmãos, me leva diretamente ao último ponto. Eu quero exortá-los agora, em último momento, para que vocês possam crescer em santidade. Você sabe que a única maneira de você crescer em santidade não é fazendo regras para ser santo. Porque tantas vezes nós fazemos isso, irmãos. Um puritano, certa vez, questionado sobre um jovem que vivia no pecado e permanentemente caía naquele pecado. E ele disse: eu oro, eu leio a Bíblia, eu vou jejuar, e aí eu paro de pecar, daqui a pouco eu caio de novo no mesmo pecado. E aí eu volto, eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu venho à igreja e passo um tempo sem pecar, caio de novo naquele pecado. Aí ele disse: ok, você está certo, só está errado na ordem. Só está errado na ordem. Sabe que é a ordem que você está usando? Você está voltando para usar sua força de novo. Faz o seguinte: corra para Cristo, o Santo Deus, que nos purifica de todo o pecado na cruz do Calvário. É Ele que nos dá o poder de viver uma vida santa. Volte para a cruz. Como você estava quando Ele te achou? Morto. Como você estava quando Ele te achou? Eu era inimigo dele. Eu vivia com inimizade com Ele. Eu fazia o que era contrário à vontade dele. Quando Ele me achou, Ele diz: agora volte lá para onde tudo começou, onde Deus revela a glória da sua santidade e do seu poder, para a cruz do Calvário. Então retorne, leia a Bíblia, ore, jejue, faça tudo o que Deus te mandou fazer, mas não confia mais no que você tem feito. Confia no poder da graça do Evangelho. O problema é que você transformou em superstição as ferramentas de santidade quando você esqueceu de Cristo. Só há um lugar e uma maneira de eu ficar de pé. Se eu ficar em pé, se Cristo estiver de pé no meu lugar, eu ficarei de pé diante de Deus. Sem Ele, ninguém poderá ficar de pé diante de Deus, porque Ele é santo. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Te damos graças, Senhor, pela bênção dessa manhã, pelo privilégio glorioso de podermos desfrutar da glória do Teu Evangelho, nas letras do Antigo Testamento. Edifica a Tua igreja, Santo Deus, glorifica o Teu nome no meio da Assembleia. Santifica-nos, Senhor, ó Deus, quanto pecado no nosso coração, quanta impureza em nós, Senhor Deus. Ó Deus, nos permita perceber, como Isaías, contemplar a Tua glória. Sim. E assim confessarmos os nossos pecados. Sim. E também recebermos o perdão do Santo Deus. Amém. Que diz: os teus pecados estão perdoados. Sim. Tem misericórdia da Tua igreja, Santo Deus, nós te imploramos. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.